Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Fala assim porque eu não sei qual é a hora que vocês vão me assistir, né? Aí eu tenho que falar dos três pedintes aí pra vocês. Mas nós estamos aqui novamente, avante, vamos pra frente, apesar das dificuldades, apesar dos desafios. Estamos aqui com a nossa aula de Sociologia, botando para gerar e fazendo com que as coisas andem, porque elas têm que caminhar mesmo, tá ok, galera? Então nós falamos sobre trabalho, né, que é aquela força física, mental, atividade exercida pelo homem ao longo da sua existência, né, que faz com que ele transforme a natureza e ganhe seus proventos, né, que ele transforme a sociedade, que ele mude essa dinâmica do tempo, vamos dizer assim, através das tecnologias, né, através do trabalho, que ele foi se aprimorando cada vez mais nas suas etapas históricas, que permanece até hoje, dizendo mais ou menos, o trabalho, para mim, é assim como se fosse assim, um raio-x, é a radiografia da racionalidade humana, da evolução humana, de tudo aquilo que o homem tem demonstrado em relação ao seu potencial cognitivo e intelectual, tá ok? Então nós falamos sobre trabalho na aula passada, na abordagem do Karl Marx, né, que ele vem criticar a sociedade de classe, né, e propõe até que as classes trabalhadoras tomem de conta do poder, tomem de conta, seja dona das fábricas, da terra, do trabalho, porque a terra, o trabalho e o capital, quem tem é o patrão, e o trabalhador só tem a força do trabalho, né? Ele só tem a sua força mental ou sua força muscular para trabalhar justamente para esse patrão. Então, Karl Marx ele propõe que as pessoas se associem em sindicatos, que façam greve, que tome esse poder da fábrica e que sim, o governo seja um só, o governo dos trabalhadores, todos os lucros, toda a produção seja dividida entre os trabalhadores, sem o lucro do patrão, né? Tanto questionável, porque a gente também tira um pouco o chapéu para essa coisa do empreendedorismo, né, que nós falamos e tudo. O trabalhador tem o seu direito, o trabalhador tem a sua parcela de participação, importante até, mas também o empresário, quem investe tudo, tem lá também a sua parcela de colaboração nesse processo produtivo. Mas ele negava, ele disse, não, os trabalhadores não tem que ter o patrão, quem tem que ter, eles têm que fazer esse gerenciamento dessa produção para eles próprios, sem ter essa exploração, que ele também condenava a exploração, que é um fato, né? Ele disse que o trabalhador é alienado, que o trabalhador produzia não participava, né? Que o trabalhador construía, ele não participava, né? E o trabalhador não era considerado um cidadão, um pai de família, uma pessoa, ele era um produto, uma mercadoria, produto da mais-valia, né? Isso aí foi a crítica que o Karl Marx, grande sociólogo, historiador, filósofo, falou e tudo. Hoje nós vamos trabalhar na visão do Emile e do Durkheim. Ele discorda do Marx, né? Ele diz que os trabalhadores eles têm que estar na fábrica mesmo, fazendo uma coesão social. O que é a coesão social? Como se fosse uma união social, uma união que se faz necessária através de uma obediência, de uma disciplina, para que as pessoas vivam em sociedade, né? Então você chega numa fábrica e vê aquele pessoal com a farda só, enfileirado, fazendo uma função só, obedecendo o patrão. Tem o patrão disso, o patrão daquilo, o supervisor disso, o supervisor daquilo. E você tem o horário para entrar, o horário para sair, o horário para você dar aquela cota de produção. Isso tem tudo a ver com a disciplina, né? Com o fator disciplina, segundo o Emile Durkheim, que é um dos grandes sociólogos clássicos da nossa sociologia mundial. Ele fala que a partir do momento que esse trabalhador não se organiza, não tem disciplina, eles passam para a anomia social. O que é a anomia? Uma anormalidade social. Seria a greve, seria o quebra-quebra, seria a desobediência civil como um todo, né? Portanto, o trabalho, ele serve realmente, né, nessa divisão, nessa especialização, nessas tarefas e tudo, ele serve para deixar, dizendo assim, uma espécie de paz social. Ele não vai criticar essa questão da exploração. Ele acha que o cara sendo explorado ou não, está tudo bem, porque a sociedade vai bem, porque a sociedade está ordeira, porque a sociedade está disciplinada, ela está passando por uma coesão social. Quando esses trabalhadores desobedecem, que ele faz a anomia social, a anomia vem de anormalidade, uma coisa que está fora da nova ordem econômica, vamos dizer assim, uma coisa que está fora do normal, né? É necessário que o trabalhador, que o governo faça a coerção social. O que é a coerção social? Olha, coesão social, quando está todo mundo unido, quando está todo mundo ali nas fileiras, tá ok? Segundo ele. Mas, quando ele passa a fazer a coerção social, é justamente, é como se fosse assim, a ordem.
entendeu? É como se fosse o mandonismo do patrão, como se fosse assim, a ponteira do chicote do patrão. Você vai fazer isso porque eu coloco a polícia, porque eu coloco a lei. Essa questão das leis trabalhistas, essa questão de você bater o ponto, é uma espécie de coerção social, né? De coagir, vem de exigir, de cobrar, de impor, entendeu? Caso o trabalhador seja desobediente, tá ok? A partir do momento que existe a coerção social, quando você tem um número na carteira de trabalho, porque você tem o controle lá do governo, né? Você bate o cartão, né? Você tem que cumprir horário, você tem que usar uma farda, você tem que aparar o cabelo, a barba, etc., em determinados setores da sociedade. Então, é uma espécie de coerção social, né? Então, isso foi mais forte, pessoal, nos tempos do toyotismo. O que é o toyotismo? O toyotismo foi falado que é justamente assim, a produção rápida, que é no justo tempo. Você só faz uma coisa ali para você ficar mais rápido, você no tempo justo, assim, justo em time. Você tem aquele tempo para você produzir aquela cota X, aquela quantidade X, é como se não tivesse assim direito nem de você se coçar, nem de olhar para o lado. Trabalhar, 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 trabalhar. Isso aí foi proposto para que os robôs e os computadores fizessem essa situação, entendeu? E o Fordismo, né, que é essa ligeireza, essa agilidade na produção, né, principalmente passando pela robótica e pela informatização, deixando realmente o homem de lado, né, a mão de obra do homem de lado, né? Então isso faz com que seja uma espécie de controle das pessoas, de controle da máquina, de um controle, de uma rigidez bem forte, de um modo geral, nessas linhas de montagem. Então, o Emile Durkheim diz que o trabalho rima com um controle social que a sociedade tem que ter, tá ok? Mas ele fala também que existe uma solidariedade, a solidariedade orgânica e a solidariedade mecânica. O trabalho vai produzir isso aí. Por exemplo, a solidariedade mecânica é quando as pessoas viviam nas tribos, né? Tinha aquela amizade, as pessoas gostavam dos outros, mas o trabalho, como era independente, enquanto um chegava, ia pescar, outro ia caçar, outro ia pintar, outro ia cozinhar, as pessoas da aldeia se amavam, gostavam uns dos outros, tudo, mas era como se fosse um amor ameno, né? Um pouco amor, uma pouca consideração que se tinha ali, que o trabalho deles não trazia a solidariedade orgânica, que é justamente esse amor, essa união que os trabalhadores têm quando arranjam na fábrica, de ser um pelo outro. Eu sempre faço a comparação, é como se fosse a lei da gangue. Eu sou por ti, tu é por mim. Metade minha é tua, metade de tu é minha, entendeu? É assim um amor, um sentimento muito, muito coeso, como se você estivesse na sala de aula, né? Vocês estão aí no terceiro ano e no EJD, aí eu chego na outra sala, chego no EJB, e eu fico dizendo que ninguém presta no EJD, aquele pessoal não presta, não gostei daquele pessoal mais educado do terceiro ano e tudo. Aí todo mundo vai se tocar, vocês tudinho vão ficar contra mim. Porque você não agrediu uma pessoa, você agrediu um grupo de pessoas, você saiu assim, denegrindo a imagem de uma classe e tudo. Mesmo que você não goste do seu colega ali, você não vai muito com a cara do seu colega, o seu colega é Ceará, você é Fortaleza, não é Flamengo, até Corinthians, mas você, naquele momento, você passa a se unir. É como se fosse essa união que os ciganos têm, esse queremismo que as pessoas têm de grupo, que o trabalho, segundo Emile Durkheim, gera quando todo mundo entra. Ele fala de trabalho, né? Mas quando todo mundo entra num grupo político, quando todo mundo entra num grupo de sala de aula, essa solidariedade orgânica vem assim do interior, vem das entranhas, vem da alma das pessoas se unirem em grupo, das pessoas ficarem querendo bem uns aos outros, a ponto de lutar pelos seus direitos. Ele diz que o trabalho causa muito bem isso aí, que seria a solidariedade orgânica. Não se esqueçam disso, que isso sempre cai no Enem. É diferente da solidariedade mecânica, que é uma união, mas uma união menos intensa que os índios, que os nativos tinham, entendeu? Até porque eles não tinham causas grandes para lutar, né? Porque, por exemplo, se você está numa fábrica e você tem aquela disciplina, você tem aquela coerção social, depois você passa para a greve, todo aquele pessoal que está fazendo a greve, todo mundo ali é unido, e essa união, o trabalho é quem faz, que nós chamamos de solidariedade orgânica, uma solidariedade, uma união mais sentimental, mais forte entre esses grupos, tá ok? Já na visão de Max Weber, ele fez o livro
a ética protestante e o espírito capitalista, né? Ele fez essa correlação, né? Sabemos que o movimento protestante foi um movimento feito por Martinho Lutero, né? Que fez uma crítica muito forte à Igreja Católica, né? Foi um movimento político, econômico, social, e principalmente religioso, né? Que foi a quebra do paradigma do cristianismo, em que se dividiu entre esse segmento neopentecostal, evangélico, que a gente conhece hoje, Assembleia de Deus, Universal, etc., etc., contra o tradicionalismo cristão imposto pelo catolicismo romano, né? Então, vocês sabem que o padre não se casa, o pastor casa, tem os 10% do dízimo, tem o paletó, outro tem a batina, um tem os santos, a Virgem Maria, outros não tem. Essa história toda a gente já sabe muito de cor e salteado, né? Então, isso aconteceu por volta do século XIV, século XV, ali na Europa, né? Não foi só o Martinho Lutero, também o João Calvino, o João Hus, né? Isso era um movimento que já vinha de longe, né? Porque muitos resistiam ao poderio da Igreja Católica, que era um pessoal considerado herege, né? Mas na verdade era um pessoal que professava a fé diferente do catolicismo, era até perseguido, né? Que seria um grupo chamado de huguenotes, os albigenses, os valdenses. Eram considerados na história, você percebe na história que era como se fossem os hereges, mas era um pessoal que não concordava plenamente com a Igreja Católica. Quando chegou essa reforma, né, apoiada por uma elite muito forte, pelo o povo do alto escalão, né? Esse povo do alto escalão representava o quê? Representava a Revolução Industrial e o livre comércio que ora vinha nascendo, né? A Igreja Católica já era uma coisa mais conservadora, já aprendia mais essa questão do comércio, já dizia que o comércio era um pecado, que não tinha que produzir riqueza, não tinha que desenvolver isso. Então, quando o processo industrial aparece, as pessoas precisavam ter uma teologia e uma liturgia da prosperidade, o pessoal trabalhar para lucrar e vencer. E isso aí aconteceu muito no campo protestante, né? Veja bem, os protestantes, eles trabalham de domingo a domingo, não tem essa história de farra, não tem essa história da cerveja, não tem essa história de namorar as meninas aí do outro lado, e tudo tem aquela vida regrada, igreja, trabalho, família, igreja, trabalho, família. E isso, pessoal, se você pegar um conjunto grande, se você pegar um país, assim como se você pega os budistas, por que o Japão, China enriquece tanto? Não é só pela questão, pelo fator religião cristã aqui não. Eles têm assim, eles saem todo dia para fazer uma reflexão e purificar a sua alma. E uma dessas purificações é você ser obediente, é você ser ordeiro, é você ser disciplinado. Então você não tem problema com os trabalhadores no que diz respeito a mandar ele trabalhar, a cumprir um horário, a fazer uma tarefa, a fazer um curso a mais. Então, essa virtude que o cara conseguia do seu eu, passava a nível de grupo, a nível coletivo, isso é uma coisa muito forte. E o Max Weber disse que a riqueza do planeta Terra estava muito associada ao movimento protestante. Eu não vou dizer que ele está 100% certo, porque, como estou dizendo, os budistas estão enriquecendo China e enriqueceram o Japão, né? E também os católicos, um país assim eminentemente, puramente católico fervoroso, é a Itália, que também é um país rico, né? Mas que esse comportamento assim ordeiro, disciplinado, assim econômico, de você valorizar o seu dinheiro e tudo, isso dá uma prosperidade a nível individual, familiar e coletivo, isso é uma grande verdade. Então Max Weber ele foi o sociólogo dessa relação entre o protestantismo e o desenvolvimento capitalista. E ele tem as suas razões também, nós não vamos tirar essas razões. Não chega a ser uma verdade tão completa, tão única, mas assim, se você pegar países evangélicos que nem Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, praticamente Europa toda, Canadá, são países absolutamente prósperos, né? Então, o que era que ele dizia, né? Do seu livro Ética Protestante e o Espírito Capitalista, né? O trabalho é uma glorificação de Deus, como se fosse uma espécie de oração, que a oração é uma das atitudes que mais aproxima o cristão do ser superior, de Jesus Cristo, da Santíssima Trindade, etc. Então, quando você faz um trabalho, é como se fosse uma espécie de oração, uma espécie de divindade que você estava ali, que logicamente quem ia lucrar seria o grande industrial, que iria produzir muitos lucros, e certamente o governo ia ter muita gente, muitas riquezas feita, produzida e cobrança de impostos até, né? Então ele pregava a teologia da prosperidade, que justamente até hoje, né, até você na sua vizinhança, você vê assim, porque o fulano agora é crente e tudo, consegue comprar um carro, ajeitou a casa e tudo. Ora, gente,
as pessoas dão valor ao seu dinheiro, ganham do seu suor e tudo, e pelo princípio bíblico que eles acreditam, eles passam a ter um valor, passam a não ter luxo, passam a não estar assim, esbanjando, ostentando, e aquele dinheiro certamente vai rendendo, rendendo, rendendo. Isso é uma lógica, né? Buscar a vocação para o trabalho, as pessoas têm que ter o valor, tem que ter uma vontade, tem que ter um queremismo dentro da questão de trabalhar, cuidar-se tudo, empreender, ganhar dinheiro, trocar, vender e tudo, construir dentro dessa ética do lucro, né? Ter a negação do prazer, que é a ascese, né? Eu vou trabalhar ou eu vou tomar cerveja? Então eu vou trabalhar, porque se eu tomar cerveja eu vou gastar, eu vou perder meu tempo e tudo. Então é melhor que eu não pratique a ascese. A ascese é como se fosse assim, o comportamento do prazer, né? Então ele dizia que os ricos eram os abençoados e os pobres não eram tanto abençoados assim, porque a riqueza era um sinal de salvação. Quanto mais você enriquecia, quanto mais, como estou dizendo, é a teologia da prosperidade. Quanto mais você enriquecia, mais você contava com a presença de Deus na sua vida, porque aquilo ali seria bênção, seria virtude, seria a presença de Deus ali. Então, para enriquecer as nações, com o trabalho, era necessário que, assim, contasse com a ajuda da visão protestante, segundo Max Weber, como eu estou dizendo. Isso são verdades que podem ser questionadas por vocês. Alguém pode concordar, como pode discordar, como pode concordar do Emily Durkheim, como pode discordar. Você tem que ter um aprendizado. Esse aprendizado vai cair no Enem. Agora, a sua opinião, a sua formação de opinião, o seu juízo de valor que você faz diante de sair, fica aí com você e cabe a mim não me meter naquilo que você pensa, naquilo que você acredita. Então, Max, só para resumir tudo e encerrar aqui essa nossa parte. Max achava que o trabalho não era uma coisa boa, mas porém o trabalhador era altamente oprimido, altamente esquecido. O Emile Durkheim acha o trabalho assim uma coisa produtiva realmente, mas é como se o trabalhador fosse uma pessoa presa nas regras, na disciplina, na ordem e tudo. E o Max Weber, ele afirmava que assim, o trabalho era uma salvação eterna, o trabalho tinha tudo a ver com a espiritualidade da pessoa humana. Quanto mais você é próximo de Deus, mais você conseguia assim, produzir riquezas, produzir trabalho e fazer com que o seu país se engrandecesse. E assim, de quebrada, como diz a gíria, né? E assim, de lado, ali na paralela, você percebia que o homem passava a ser uma pessoa purificada, porque ele tinha assim digamos assim, uma limpeza de alma, uma limpeza de espírito, porque quanto mais ele quando ele estava trabalhando, ele estava deixando de pecar, ele estava deixando de falar da vida alheia, ele estava deixando de beber, de visitar as meninas lá naquelas noitadas, das boates, etc, etc. Quanto mais ele trabalhava, mais se aproximava de Deus, na visão de Max Weber. Isso aqui foi o nosso recado. Espero que vocês tenham entendido. Espero encontrá-lo em breve. Fiquem em paz. Deus abençoe todos nós.